Metroviários e funcionários da CPTM decidem voltar ao trabalho em São Paulo depois de um dia marcado por transtornos e discussões. STF forma maioria para obrigar governo a apresentar plano de melhoria nas condições das penitenciárias. Senado adia a votação e mudanças nas regras eleitorais não serão utilizadas nas próximas eleições. Aumentam discussões sobre fixação de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. 9 milhões de famílias têm direito, mas não utilizam descontos de até 65% na conta de luz. Especialistas alertam que projeto para a construção de usina no Ceará pode derrubar sinal de internet em todo o país. 3 cientistas ganham o Nobel de Física por estudos com elétrons. E um estudo mostra que exercícios como subir escadas ou lavar roupa ajudam a prevenir infartos e derrames. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os funcionários dos trens do metrô e da Sabesp decidiram encerrar a greve de 24 horas que começou ontem à meia-noite. Foi um dia de grande transtorno para parte da capital paulista nesta terça-feira. E como o rodízio foi suspenso, muita gente tirou o carro da garagem, o que deixou as ruas mais lotadas do que o costume. Hoje, a população de São Paulo acordou com essa mensagem: estação fechada, paralisação dos funcionários. Como havia sido informado, a greve do metrô, dos trens da CPTM e da Sabesp estava em andamento. Por volta das 4h40 da manhã, as portas de um dos terminais ferroviários mais importantes da capital paulista, que fica localizado em frente ao Parque da Luz, estavam fechadas para os acessos à linha 1 azul do metrô. Os passageiros que precisavam entrar na estação central para utilizar a linha 4 amarela, que é privatizada e estava funcionando normalmente, tinham que andar até a rua Brigadeiro Tobias. Para auxiliar no deslocamento da população, o governo municipal disponibilizou o micro-ônibus da Operação Paese para fazerem a conexão entre as estações da linha 1 azul. De acordo com a prefeitura, por volta das 7 horas da manhã, os veículos da Paese chegavam vazios à Estação da Luz. De acordo com o Sindicato dos Metroviários, ao todo, 9 linhas envolvendo metrô e trem sofreram com a paralisação. Com a greve total, foram 4 no metrô: linha 1 azul, linha 2 verde, linha 3 vermelha e linha 15 prata. Já da CPTM, foram 3: linha 10 turquesa, linha 12 safira e linha 13 jade. 2 linhas de trem funcionaram parcialmente: linha 7 rubi e linha 11 coral. Mas a paralisação dos metrôs sempre refletem no trânsito de São Paulo, o que já é congestionado por natureza. A capital paulista teve registro de lentidão acima da média. Segundo a CET, a cidade teve 286 quilômetros de congestionamento no começo da tarde de hoje. Ontem, no mesmo horário, a lentidão foi de 199 quilômetros. A região oeste foi a que mais apresentou lentidão, com cerca de 92 quilômetros, o que também representa 32% acima do habitual. Na medição realizada por volta das 8 da manhã, o congestionamento chegou a 598 quilômetros em São Paulo. Por causa da greve, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos na cidade, o que fez com que o trânsito tivesse maior impacto direto na rotina de quem precisa cumprir seus compromissos. E ainda no começo da noite de ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, decretaram ponto facultativo nos órgãos públicos da cidade. E os 5.000 trabalhadores da fábrica da Embraer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, fizeram uma paralisação de 3 horas para pedir reajuste salarial acima da inflação. A empresa, que fabrica todos os tipos de aeronaves, já ofereceu um aumento de 4% acima da inflação, mas os funcionários acharam pouco.
O Supremo Tribunal Federal já condenou 6 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, mas a situação mudou. Os julgamentos que eram no plenário virtual serão feitos de maneira presencial. A alteração foi feita durante a sessão de ontem, quando foram penalizados mais 3 réus. Essa é a segunda remessa de julgamentos de réus envolvidos no 8 de janeiro. As condutas de 5 acusados estavam sendo analisadas pelos ministros no plenário virtual. 3 réus foram condenados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão. Esses 3 condenados foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro. Um deles é apontado também como incitador dos atos antidemocráticos. No voto, o ministro André Mendonça pediu destaque para analisar no plenário presencial o caso de 2 acusadas. Mendonça afirmou que é necessário analisar o contexto pessoal e individualizar as condutas das rés. Por isso, a análise no plenário físico seria mais adequada. A estratégia de julgar os casos do 8 de janeiro no plenário virtual foi proposta pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, para dar mais celeridade a esses julgamentos. Agora, com o pedido de destaque, caberá ao presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, marcar a data para a retomada do julgamento dos acusados do 8 de janeiro. E o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspendeu a decisão da CPMI que quebrou os sigilos do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A comissão chegou a ter acesso aos dados bancários, fiscal e telefônico de Silvinei. O ministro Nunes Marques disse que o embasamento usado pelos congressistas para amparar a decisão é genérico e amplo e não há situação concreta que relacione Silvinei com suspeitas de algum ato ilícito cometido por ele nos atos de 8 de janeiro. Já o advogado de Silvinei, Eduardo Pedro Simão, disse que a decisão de Nunes é uma resposta para os que trocaram a política pela politicagem e que todos ganham: o STF, o ex-diretor-geral da PRF e o Estado de Direito. No pedido ao ministro, a defesa de Silvinei argumentou que havia risco de conhecimento público de dados pessoais seus, com a quebra dos sigilos. Os advogados também disseram que já há inquérito policial sigiloso que apura acontecimentos relacionados à decisão da quebra de sigilo pela CPMI, como os bloqueios de rodovias por caminhoneiros em 2022. O Senado Federal adiou a votação da mini-reforma eleitoral para a semana que vem e, por isso, as novas regras não vão valer nas próximas eleições municipais. No dia 6 de outubro de 2024, os eleitores de todo o país vão escolher os novos prefeitos e vereadores das cidades. Com a decisão dos senadores, qualquer mudança será feita, no mínimo, no dia 9 de outubro. Mas, segundo a Constituição, mudanças de regras só podem valer se forem feitas um ano antes das votações. Sem contar que existe a possibilidade de o Senado fazer alguma alteração nas medidas já aprovadas pela Câmara, o que tornaria obrigatória uma nova votação dos deputados. Entre as mudanças já aceitas pelos parlamentares estão a obrigatoriedade de transporte público de graça para todo mundo no dia da eleição e novas regras para cotas de negros e mulheres no legislativo, mas também a flexibilização do uso de recursos públicos pelos partidos e menos tempo de inelegibilidade para políticos condenados. E ainda hoje aumentam discussões sobre fixação de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda 9 milhões de famílias têm direito, mas não utilizam descontos de até 65% na conta de luz. Ganha força no Congresso a PEC que estabelece um limite de tempo para o mandato dos ministros do STF. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da medida e disse que ela é boa para o Brasil e para o Judiciário.
A proposta de emenda à Constituição do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, prevê um prazo de 8 anos para o mandato dos ministros da Suprema Corte. O objetivo, segundo o autor da proposta, é impor limite às ações dos ministros e evitar que eles extrapolem competências. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões antes de ir ao plenário do Senado. Nos próximos dias, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, deve definir um relator para que a proposta tenha seguimento. Vários partidos pediram a relatoria da PEC e agora o presidente da CCJ discute com o autor da proposta qual será o melhor nome para relatar o tema. Ao limitar o mandato, a fixar o mandato de ministro, que só sai aos 75 anos, ele vai saber que é uma pessoa normal que teve a sorte e a bênção de ser guindada a ministro do Supremo. Vai agir como um juiz, como devem agir os juízes, julgando e fazendo justiça, o que não acontece agora, quando eles julgam muito aquém da Constituição brasileira. Caso seja aprovada, a medida não atingirá os ministros que já possuem mandato, apenas os novos indicados. A proposta de emenda à Constituição que limita o mandato dos ministros do STF foi protocolada em 2019, mas vem ganhando força com a proximidade da segunda indicação do presidente Lula para a troca de ministros na Suprema Corte. Lula já indicou Cristiano Zanin para substituir Ricardo Lewandowski e agora terá a chance de fazer uma nova indicação para a vaga da ministra Rosa Weber. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação dessa PEC e disse que a medida traria benefícios para o Brasil e para o Judiciário. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. No Brasil, podem ser indicados para o cargo de ministro da Suprema Corte cidadãos com mais de 35 anos que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. O mandato é vitalício. O ministro pode ficar no cargo até os 75 anos, depois é aposentado compulsoriamente. Após a indicação do presidente da República, o candidato passa por sabatina na CCJ e precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. O modelo brasileiro está previsto na Constituição de 88. Em outros países, como Alemanha e França, os mandatos dos ministros da Suprema Corte são limitados. Na Alemanha, por exemplo, são 12 anos, em Portugal são 9 anos. Nesse modelo, você tem uma divisão das indicações. Então, basicamente, você tem algumas vagas destinadas à indicação do parlamento, outras vagas destinadas à indicação da presidência da República e, às vezes, uma terceira vaga, seja para academia, seja para alguma outra área da sociedade. Por outro lado, você tem um modelo norte-americano, modelo que é praticado nos Estados Unidos, onde você tem um mandato vitalício. Então, quando você é eleito para ser um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, você tem mandato vitalício, podendo ficar basicamente até a sua morte. O Brasil tem um modelo misto, em que você tem um mandato que de fato ele é longo, né? Ele não tem um período específico, mas ele tem uma data limite, que é 75 anos. Né? A gente fala que é vitalício, mas na verdade ele é um mandato até os 75 anos. Então, esse mandato ele pode de fato ser discutido pelo Congresso Nacional para a gente discutir uma redução para ter um mandato fixo, né? Por anos claros. Mas é uma discussão ainda muito incipiente, muito recente. Você tem doutrinadores e tem grandes motivos que são contrários e favoráveis a esse modelo. Então, é uma discussão que a gente está começando a se iniciar agora e ver para onde até o rumo que vai tomar. A Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação. A empresa informou hoje que a redução de 22 centavos por litro entregue às distribuidoras entrou em vigor no último domingo. Mesmo assim, o combustível está quase 13% mais barato desde o começo do ano. Uma informação importante: milhões de pessoas pelo Brasil poderiam ter até 65% de desconto na conta de luz por meio do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, concedido a famílias de baixa renda. Mas a maioria não tem acesso ao benefício, muitas vezes por falta de informação. A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada em 2022, com o objetivo de garantir um acesso justo à energia elétrica.
é um benefício social que dá descontos progressivos nas contas de luz a famílias de baixa renda, ou seja, pessoas incluídas em programas sociais do governo federal, como o Cadastro Único e o benefício de prestação continuada da assistência social. Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único, que têm um consumo de até 220 kW, também têm direito. São cerca de 9 milhões de famílias que têm direito ao benefício, mas ainda não usufruem, o que significa que 35% das famílias aptas a receber a tarifa social não estão sendo beneficiadas. Em junho de 2023, a base do Cadastro Único registrava que pouco mais de 26 milhões de famílias atendiam aos critérios para receber o benefício da TSEE, mas por falta de informação, apenas 17 milhões delas, de fato, estavam usufruindo do benefício. A estimativa é da EDP, Distribuidora de Energia do Espírito Santo, e em 28 cidades de São Paulo, com base nos números da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para saber se tem direito, basta estar em um programa social do governo e conferir na sua conta de luz se já está pagando menos. Na descrição classe, deve aparecer a indicação de tarifa social. Se não aparecer tarifa social na sua conta, atualize seu cadastro, que pode ser feito no app do CadÚnico ou pessoalmente no CRAS. Depois disso, entre em contato com a empresa de energia elétrica e informe seus dados. O desconto é automático. E no mercado financeiro, os investidores monitoravam a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano após novos dados de emprego dos Estados Unidos sugerirem que os juros devem ficar em nível elevado por mais tempo no país. O mercado ainda segue na expectativa por novos dados dos Estados Unidos ao longo desta semana e pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, que acontece amanhã. Aqui a agenda seguiu sem grandes novidades. Neste cenário, o dólar subiu ao maior patamar desde março, com alta de 1,71%, fechando em R$ 5,15 na venda. A Bolsa de Valores fechou em forte queda de 1,42% aos 113.419 pontos. Pela primeira vez, uma operação de comércio entre Brasil e China foi feita em circuito fechado com as moedas locais, com transações financiadas e liquidadas em yuan e convertidas diretamente para o real. Segundo o Banco da China Brasil S.A., subsidiária do quarto maior banco estatal chinês, foi uma exportação de celulose da Eldorado Brasil, empresa de São Paulo, com representação em Xangai, na China, que foi enviado em agosto do Porto de Santos para o de Qingdao. As transações financeiras ocorreram no mês seguinte, até a finalização em moeda brasileira, no dia 28 de setembro. Apontada como marco na história do comércio sino-brasileiro, que fornecerá os caminhos para mais empresas, a operação repercutiu amplamente na China, inclusive na estatal CCTV e na rede social Weibo, e também na imprensa de Singapura e Taipei. O noticiário ainda lembrou a visita do presidente Lula a Pequim em abril, quando assinou com Xi Jinping um memorando de entendimento para promover o comércio bilateral nas moedas locais. Outros movimentos na mesma direção vêm sendo feitos desde o início do ano, inclusive pelos dois bancos centrais. Lula também visitou Xangai e o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, para a posse oficial de Dilma Rousseff como presidente da instituição. De improviso, defendeu buscar alternativas para o comércio feito em dólar, já então valorizado por taxas elevadas de juros. Entre outros grandes exportadores brasileiros que vêm levantando a possibilidade de negociar em moeda local com a China, estão a Suzano, também de celulose, e a Petrobras. Segundo executivos de ambas, tem sido uma demanda dos próprios importadores chineses.
E a seguir, STF forma maioria para obrigar governo a apresentar plano de melhoria nas condições das penitenciárias. E também, especialistas alertam que projeto para a construção de usina no Ceará poderá derrubar sinal de internet em todo o país. Quando pensamos no número de migrantes brasileiros para o exterior, é difícil não imaginar países como Estados Unidos ou até mesmo Portugal. Mas em um outro país, os brasileiros são quase 30% da população. Em aulas de geografia ou até mesmo de história da colonização das Américas pelos europeus, obviamente você já deve ter ouvido falar dos 3 países que fazem fronteira com o norte do Brasil: Suriname, Guiana e Guiana Francesa. E é sobre essa última que iremos falar. Isso porque esse país carrega uma curiosidade peculiar com relação ao Brasil. 30% de sua população é brasileira. Segundo estimativas recém-divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, mais de 91 mil brasileiros viviam na Guiana Francesa em 2022. Por mais que existam países onde tenham mais brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos, com quase 2 milhões, e Portugal, com 360 mil, na Guiana Francesa é onde existe mais brasileiros quando o quesito é a proporcionalidade com a população local. Segundo a estimativa, dos brasileiros presentes no país, 89 mil estão em Caiena, capital, a cerca de 200 quilômetros da fronteira com o Amapá. Mas por que tem tanto brasileiro por lá? Segundo especialistas e moradores do país, o que torna a Guiana Francesa especialmente atrativa a brasileiros em primeiro lugar é a moeda. Como o país é parte da França, os trabalhos são pagos em euro. Na cotação atual, 1 euro equivale a aproximadamente R$ 5,39. A Guiana Francesa, mesmo após o processo de colonização e independência, nunca se separou da França. Oficialmente, o território faz parte da União Europeia. Sua moeda oficial é o euro e sua população tem cidadania francesa. Como um ato de esforço do governo francês de coibir a entrada ilegal de brasileiros no território, é necessário um visto de turismo, que é solicitado nos consulados da França no Brasil para acessar temporariamente a Guiana Francesa. Com dinheiro para uma passagem aérea, é mais fácil ir como turista à França na Europa, onde o brasileiro não precisa de visto. Desde 2020, também foi suspensa a emissão de vistos para a Guiana Francesa em Macapá, a capital mais perto da fronteira. Os interessados precisam ir até Brasília para realizar o procedimento. O novo modelo de passaporte brasileiro começou a ser emitido hoje em todo o Brasil. Idealizado pela Casa da Moeda do Brasil, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores, o documento é considerado mais seguro. Possui mais marcas d'água e imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta. Mas a troca do passaporte para o novo modelo não é obrigatória. Então, as pessoas que têm a versão anterior podem usá-la até seu vencimento. E a validade continua sendo de 10 anos. De acordo com o governo, o procedimento para a emissão do passaporte e o preço continuam os mesmos. Hoje, segundo a PF, o valor médio pago pelo documento é de R$ 257,25. No exterior, o novo modelo só será emitido a partir do ano que vem. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou hoje pela destituição do deputado Kevin McCarthy como presidente da Casa Legislativa. Essa é a primeira vez que um presidente da Câmara é deposto por meio da aprovação de uma resolução. A votação teve o placar de 216 votos favoráveis e 210 contrários, com 8 republicanos votando para remover McCarthy do cargo. Agora, a Câmara precisa eleger um novo presidente, mas não está claro sobre quem teria o apoio necessário para ganhar. Uma escola na China inovou e agora
Tem o ato de dormir na escola, que não é o mais punitivo. Inclusive, para tornar mais prático, as carteiras e cadeiras foram adaptadas para facilitar o cochilo, que traz muitos benefícios aos alunos. Essa medida faz parte de uma série de intervenções do Ministério da Educação chinês visando garantir o sono diário suficiente dos alunos do ensino primário e secundário. As cadeiras e mesas instaladas na sala de aula podem se abrir como uma cama, se tornando um local onde a criança pode estirar seu corpo. Outras escolas do país também aderiram a salas de descanso equipadas com móveis que possuem camas acopladas. Os benefícios da soneca no meio do dia são reconhecidos cientificamente. Parte essencial para o desenvolvimento do cérebro, o sono é um dos pilares do processo educativo, pois atua no sistema nervoso central e também na solidificação das memórias. Em um estudo recente realizado pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi comprovado que crianças com o hábito de cochilar durante a tarde têm memória melhor e são mais inteligentes. Além disso, os efeitos do ato de descanso entre tarefas da rotina podem ser observados a longo prazo. De acordo com os pesquisadores da University College London, na Inglaterra, o cérebro de pessoas que cochilam são 15 centímetros cúbicos maiores do que as que não dormem. Eles apontam que isso é o equivalente a um período entre 3 e 6 anos de atraso no envelhecimento. A Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização de uma segunda vacina contra a malária. Pelos últimos números da OMS, a doença provocada por um parasita que é transmitido pela picada de mosquitos provocou a morte de mais de 600 mil pessoas 2 anos atrás. A malária atinge principalmente crianças africanas. No Brasil, o problema merece maior atenção na Amazônia. Mais de 1.000 pessoas morreram de dengue em Bangladesh desde o início do ano. Segundo dados oficiais, essa é a pior epidemia da doença na história do país. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Niño contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como o Bangladesh, América do Sul e países da África subsaariana. E é bom fazer um alerta para quem vive em lugares com áreas com vegetação no campo ou na cidade. Nesta época do ano é melhor redobrar os cuidados para evitar as picadas de escorpião. Quem mora no Mato Grosso do Sul sabe como isso é perigoso. As altas temperaturas favorecem os acidentes com escorpiões. As crianças e os idosos fazem parte do grupo de risco, uma vez que os casos tendem a evoluir com maior frequência. Primeiro, manter o ambiente limpo, evitar guardar, acumular telhas, objetos, materiais, principalmente nos quintais, e se tiver necessidade que você eleve esses materiais, telhas, tijolos do solo, para evitar justamente a umidade, que é um ambiente que ele gosta de estar, e também o alimento, que é a proliferação de insetos. Então, quando você mantém o seu ambiente limpo, você reduz a presença desses animais, que é o alimento do escorpião. E uma medida importante sempre é manter os ralos de pia, banheiro e tanque de lavar roupa sempre fechado. Terminou de fazer o serviço, tampa o ralo, que você evita o acesso desse escorpião para dentro da sua residência. No estado, são 3 espécies que predominam. Titius baiensis, que é um pouco mais escuro, o Titius confluens, que é o escorpião amarelo, e o Titius cerulatus, que é uma espécie com essa coloração amarelada, com um tom mais castanho, né, na parte de cima, e uma mancha característica aqui perto do ferrão, bem próximo do ferrão. E por que ele chama Titius cerulatus? Porque ele possui uma serrilha nesse segmento, né, que caracteriza também, junto com as outras espécies, como Titius cerulatus. Tem um potencial de veneno, o veneno dele tem um grande potencial que pode levar crianças e idosos
a óbito. De janeiro até agora, Mato Grosso do Sul já registrou 3.012 casos de acidentes com escorpiões. O número já é quase igual ao registrado durante todo o ano de 2022. Campo Grande registrou o maior número de vítimas, com 787 acidentes, seguida de Três Lagoas, com 431 casos, Paranaíba, 189, Corumbá, 133, Dourados, 110, Brasilândia, 106 e Cacilândia, 104. A última morte foi em Brasilândia, onde uma criança de 6 anos foi picada. Se você foi picado, sentiu a dor, viu que foi um escorpião, imediatamente você higieniza esse local com água e sabão e procura a unidade de saúde mais próxima. Se você está aqui em Campo Grande, você deve recorrer às unidades de pronto atendimento e CRS. Se você está no interior do estado, procure a unidade hospitalar da sua cidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a prisão preventiva de Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola. A defesa do criminoso alegou demora para o cliente ser julgado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio cometidos em 2006 durante ataques contra policiais militares de São Paulo. Apesar da medida, o líder da principal facção criminosa de São Paulo vai permanecer na Penitenciária Federal de Brasília, para onde foi transferido em janeiro deste ano, depois de uma tentativa de fuga. Até porque Marcola já foi condenado a mais de 300 anos de prisão por outros crimes. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para que o governo apresente um plano para melhorar as condições nos presídios brasileiros. Os ministros consideram que há um estado de coisas inconstitucional nas prisões, com uma violação massiva de direitos fundamentais dos presos. 9 ministros já concordaram com essa posição. O julgamento deverá ser concluído amanhã, com o voto de Gilmar Mendes. Quando a ação começou em 2021, Luiz Roberto Barroso pediu vista com o voto do relator ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado. E por isso, a análise foi retomada com o voto de hoje, presidente do STF, que apresentou ajustes à posição de Marco Aurélio. Em seu voto, Barroso citou dados que apontam que a taxa média de ocupação dos presídios é de 136%, mas que esse número chega a 2.681% em uma unidade específica. O governo federal terá 6 meses para apresentar o plano, que terá que ser homologado pelo Supremo. Depois, os estados e o Distrito Federal terão mais 6 meses para entregarem seus respectivos planos. No Rio de Janeiro, 2 suspeitos de integrarem uma facção criminosa morreram após uma operação do BOPE contra criminosos que fugiram do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Agentes do BOPE da Coordenadoria de Recursos Especiais fizeram uma operação no Complexo de São Carlos e no Morro da Coroa, na região central do Rio de Janeiro. 2 suspeitos de integrarem uma facção criminosa morreram na ação. Além de pistolas e metralhadora, os policiais também recolheram drogas, carregadores e munições. A ação foi realizada baseada em informações coletadas por forças policiais. O governo do Ceará tem um plano ambicioso de converter a água do mar em água potável. No papel, a ideia parece ser espetacular, mas diversas empresas telefônicas temem que a estrutura das obras causem o rompimento de cabos submarinos que fornecem acesso à internet. O principal problema é que Fortaleza conta com diversos cabos de fibra ótica responsáveis por receber dos europeus os cabos que garantem uma conexão rápida à internet e levar a rede para todo o Brasil. De acordo com a Anatel, caso ocorra o rompimento dos cabos, o país inteiro ficará offline ou com a internet bastante lenta. Para evitar o risco, a Anatel emitiu uma recomendação contrária à instalação do projeto da usina. A medida parou o andamento do projeto. Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, a Polícia Civil apreendeu cerca de 200 toneladas de carne estragada que seriam tratadas para serem vendidas como charque de boi. Ou seja, a carne seria desossada em alguns dias de operação e exposta ao sol em varais até atingir o ponto de dessecação.
O alimento foi encontrado pelos policiais em uma empresa que trabalha com a revenda desse produto. Durante a fiscalização, também foi encontrado um produto usado para matar bichos que estavam em meio à carne apodrecida. O responsável pela empresa foi detido e deve ser enquadrado no crime de relação de consumo. Se condenado, ele pode pegar pena de 2 a 5 anos de prisão. Na Bahia, as mortes registradas em operações policiais aumentaram nos últimos anos. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostraram que no período de 2010 a 2022, os números subiram de 315 para 1.464. Nos últimos 13 anos, a Bahia também apresentou alta de 40% nos casos de mortes violentas. Só no ano passado, foram mais de 6.600 óbitos em casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora dele. Apesar dos dados do anuário, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou que teve sucesso em reduzir a taxa de mortes violentas de 2021 para 2022. Nos Estados Unidos, o julgamento do ex-presidente do país, Donald Trump, chegou ao segundo dia. Trump é acusado ao lado de seus 2 filhos e parceiros de negócios de inflar o valor de seus ativos em bilhões de dólares para garantir termos de empréstimos e seguro mais favoráveis. A Procuradoria-Geral do Estado de Nova York quer que os réus paguem uma multa de pelo menos 250 milhões de dólares, além de uma medida para que Trump e seus filhos nunca mais administrem empresas em Nova York. Trump negou qualquer irregularidade e seus advogados disseram que vão recorrer de qualquer decisão contrária. E daqui a pouco, 3 cientistas ganham o Nobel de Física por estudos com elétrons. E ainda, estudo mostra que exercícios como subir escadas ou lavar roupa ajudam a prevenir infartos e derrames. O paulistano enfrentou um dia bem complicado para se deslocar. Quem procurou 9 linhas de trens e metrô teve que voltar para casa por causa de uma greve de 24 horas que vai terminar daqui a pouco, à meia-noite. O movimento, que contou com a adesão dos trabalhadores da Sabesp, foi mais um protesto contra o projeto do governador Tarcísio de Freitas de privatizar ou liberar a concessão dos serviços. Desde cedo, o paulistano não teve sossego para utilizar o transporte público sob trilhos. Muito difícil, lá para Itaquera, tá todo parado, sabe? Eu pegaria o metrô até a Vila Matilde, porque eu moro do lado do metrô. Então, agora o ônibus está demorando muito mais, apesar de parar na minha rua, eu preferiria ir de metrô, que é mais confortável para mim. Pela manhã foi horrível. Eu fiquei 2 horas e 20 minutos dentro de um ônibus, né, para chegar até o trabalho. A população da capital paulista e da região metropolitana enfrentou nesta terça-feira transtornos e aborrecimentos além da rotina. Sem o metrô e os trens da CPTM circulando, foi necessária muita paciência para se deslocar na Grande São Paulo. A paralisação conjunta entre funcionários do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM e da Sabesp, iniciada à meia-noite em São Paulo, causou dor de cabeça. O trânsito na capital chegou aos 598 quilômetros por volta das 8 da manhã, quase o dobro do registrado no dia anterior, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego. Com a greve, a Prefeitura liberou o rodízio de veículos. Até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve uma operação de contingência. Com a alta demanda de passageiros, terminais rodoviários e paradas de ônibus ficaram lotados. Pela manhã, durante uma entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas classificou a greve como política e também elogiou os trechos concedidos à iniciativa privada. Uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. Que a gente vai ver essas linhas melhorando de padrão a cada dia, porque o investimento está acontecendo. O investimento está acontecendo, então o número de falhas vai diminuir, já está diminuindo. Mas por volta das 2 da tarde, mais uma falha aconteceu na linha 9 Esmeralda.
Os passageiros tiveram que abandonar o trem por causa de uma falha no sistema elétrico. Durante boa parte do dia, a circulação ficou paralisada entre as estações Morumbi e Pinheiros. O trecho entre Pinheiros e Vila Lobos-Jaguaré passou por uma segunda falha e foi restabelecido parcialmente às 6h30 da noite, funcionando apenas por uma via, segundo a concessionária Via Mobilidade. Ao longo do dia, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aumentou para R$ 1,5 milhão a multa diária aos sindicatos que seguirem em greve, descumprindo a decisão anterior da Justiça. Por determinação judicial, há a obrigação de 100% de trens e metrôs circulando nos horários de pico e 80% do total nos demais horários. Um dos sindicatos que aderiu ao movimento contra as privatizações, o dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do estado de São Paulo, afirmou que a greve dos funcionários da Sabesp deve acabar à meia-noite desta quarta-feira. O deputado federal Davi Soares é contrário ao processo de privatização da Sabesp. No Rio de Janeiro, há pouco tempo foi feita a privatização da SEDAI e não trouxe nem a melhoria, muito menos a diminuição das contas de água. Pelo contrário, mais do que dobraram os custos da água e do esgoto. Portanto, venho aqui expor minha opinião contrária, não é necessário. A Sabesp hoje é uma empresa superavitária, tem condições de investimento e não entendo a sanha do governo estadual a fim de privatizar um serviço tão bem feito quanto é da Sabesp. Em meio ao caos da paralisação do metrô e trens, o retorno para casa ainda foi complicado para o povo de São Paulo. Ainda estou vendo ainda, vou pegar o ônibus para ir para casa. Não sei se está muito lotado ou vai demorar muito chegar. Vou ver agora. E agora eu estou aqui e não sei como vou voltar. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, marcou para o dia 18 de outubro a retomada do julgamento do processo que trata da correção das contas do Fundo de Garantia. O tema começou a ser analisado em abril. Até o momento, 2 ministros votaram a favor de aumentar a correção para que não seja inferior ao rendimento da poupança. Um é do relator do processo, Roberto Barroso, e outro do ministro André Mendonça. Quem mora no Rio de Janeiro e precisa de uma cirurgia no quadril deverá sentir um alívio. Isso vai acontecer se os governos federal, estadual e municipal cumprirem a determinação da Justiça Federal para que o SUS elimine a fila de pacientes. Mais de 8.000 pessoas de 16 estados brasileiros aguardam no Sistema Único de Saúde por uma artroplastia de quadril, uma cirurgia ortopédica realizada recentemente pelo presidente Lula. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, o tempo de espera pelo procedimento na rede pública é de 5 anos em média. A realidade no Rio mostra que esses resultados estão subestimados, pois o estado tem uma lista com 42 artroplastias de quadril. Contudo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é o principal responsável pelo atendimento ortopédico cirúrgico no estado, há mais de 3.000 pessoas aguardando o procedimento. Além dessas, pacientes aguardam por outras cirurgias desta especialidade, que, de acordo com o painel da saúde, totalizam 15.000 pessoas. Por conta disso, a Justiça Federal deu prazo de 45 dias para que a União, o Governo do Rio e a Prefeitura da cidade resolvam a fila de cirurgias ortopédicas pelo SUS. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido das defensorias públicas do Estado e da União e deferiu uma liminar para que as 3 esferas do governo justifiquem por que não melhoraram a situação das filas. As entidades pediram no processo que seja apresentado um planejamento para a realização de consultas clínicas e procedimentos cirúrgicos o quanto antes. Plantar uma árvore é um dos objetivos de muitas pessoas, ainda mais se for possível começar a passar este ensinamento às crianças. O caminho no Parque Estadual Matas do Segredo é contemplativo. Logo no início, a trilha do plantio nos leva aos frutos típicos do Cerrado. Por todo lado, a natureza se revela e é preciso estar atento para não passar despercebido pelo urutau, esse pássaro que se camufla no tronco da árvore. Mais à frente, algumas orientações e mão na massa, ou melhor, na terra. Como a pequena Isadora, que antes dos 2 anos de idade,
já plantou sua primeira muda. Vim trazer minha filha aqui, né? Eu acho assim, que é de suma importância, né? Mostrar isso aqui para deixar para as crianças, para elas aprenderem, né? A já tá preservando a natureza, a importância de plantar uma árvore, deixar um legado, né? Para todo mundo, assim, eu acho bastante importante para as crianças. Essa pequena semeadora é uma entre tantas outras crianças do grupo Tamo Junto, que, junto com a Agência Estadual de Regulação e Serviços, chegaram à marca de 2.000 mudas plantadas. Nós queremos fazer com que as crianças tenham essa consciência ambiental. Porque a gente só reclama do planeta, que o planeta nos cobra e a natureza cobra. Nós é que temos que cuidar, nós temos que preservar, nós temos que educar as nossas crianças para o nosso futuro. Porque o planeta está aí, a gente está vendo as queimadas, a gente está vendo os alagamentos e reclama. Mas você está fazendo a sua parte? Você está cuidando da natureza? Você já plantou a sua árvore? Esse ponto do parque onde estão as mudas tem cerca de 16 hectares e vem sendo recuperado, pois antes aqui era uma área de pastagem. Mas conforme as espécies nativas vão crescendo, a braquiária vai sumindo. Quando o parque foi instituído como parque em 2000, essa área toda, antigamente aqui, era utilizado para atividade pecuária. Então aqui, toda essa área aqui era constituída por vegetação braquiária. A área está se recuperando bem. O que a gente está fazendo hoje é uma complementação em alguns locais, né, que ficaram buraco, onde essas primeiras mudas que foram colocadas não vingaram. Aí ficou aqueles buracos que tem mais braquiária. O trabalho de reflorestamento no parque, que tem pouco mais de 177 hectares, iniciou há cerca de 15 anos e contabiliza mais de 20.000 mudas plantadas. Por ser uma área de proteção ambiental, a escolha das espécies devem seguir critérios técnicos. A gente tem que colocar, primeiramente, as mudas nativas do nosso bioma, né, do cerrado, né? Então é sempre essas mudas que a gente coloca. Hoje a gente tem colocado ipê, jacarandá, genipapo, jatobá, são essas mudas que a gente coloca. A gente dá preferência pelas mudas frutíferas, até porque o animal precisa, né, de alimento. E o parque ele é muito importante porque serve de abrigo para a fauna silvestre. E um estudo realizado por cientistas estrangeiros mostrou que executar exercícios do cotidiano, como subir escadas e lavar roupas, pode reduzir os riscos de ataques cardíacos e derrames. O estudo realizado pela Universidade de Sydney mostrou que os pequenos períodos de atividades, como subir lances de escada, limpar o chão rapidamente ou se agachar para lavar roupas, pode ajudar a manter a vida de uma pessoa saudável à medida que ela envelhece. Para realizar esse levantamento, os cientistas acompanharam mais de 25.000 adultos no Reino Unido que não praticavam nenhum esporte ou exercício. Eles usaram dispositivos de pulso que mediram seus padrões de atividade física. Todos fizeram pequenas atividades cotidianas por menos de 10 minutos. Dessa forma, para se chegar à lógica de que esse tipo de atividade auxiliava na saúde, esses episódios curtos foram associados a uma diminuição acentuada de ataques cardíacos e derrames e a morte por qualquer causa ao longo de 8 anos. Mover-se de forma consistente entre 1 a 3 minutos foi associado a benefícios significativamente maiores, uma diminuição no risco de ataque cardíaco e acidentes vascular cerebral de 29% e uma diminuição no risco de mortalidade de 44%. O estudo sugere ainda que as pessoas poderiam reduzir potencialmente o risco de eventos cardíacos graves ao se envolverem em atividades de vida diária de intensidade pelo menos moderada, onde idealmente se movem continuamente entre 3 a 10 minutos. Os cientistas afirmaram ainda que a ideia de acumular períodos curtos de atividade ao longo da vida diária torna a atividade física muito mais acessível para pessoas que não querem ou não podem praticar exercícios. Então, quanto mais atividade, melhor. O Prêmio Nobel de Física foi concedido a 3 cientistas que realizaram experimentos que deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. Vamos ver.
O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram premiados pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos segundos para o estudo da dinâmica do elétron na matéria. O ato segundo representa para o segundo o que o segundo representa para 30 bilhões de anos. It means really a lot. This is the most Significa muito para mim, é o prêmio de maior prestígio e estou muito feliz em recebê-lo, é incrível. Como vocês sabem, não são muitas as mulheres que receberam este prêmio, por isso é muito especial. O júri considerou que o trio demonstrou uma forma de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia, e acrescentou que as contribuições dos laureados permitiram a investigação de processos tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. O trio vai ganhar cerca de $1 milhão ou 5 milhões de reais e o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896. A temporada de anúncios do Nobel continua com Química na quarta, Literatura na quinta e Paz na sexta. Na segunda-feira, o prêmio de Economia, o último a ser criado, encerra a temporada. O nascimento raro de uma rinoceronte de Sumatra, na Indonésia, trouxe esperança para espécies criticamente ameaçadas. O Fundo Mundial para a Natureza estima que restem menos de 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, principalmente nas ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu. Pesando cerca de 27 quilos, ainda sem nome, nasceu nas instalações do local de proteção à espécie que fica no Parque Nacional Ueicambas, província de Lampung, no país tropical do sudoeste asiático. A filhote é a terceira filha do rinoceronte ratu, de 23 anos a nascer, e o quarto rinoceronte de Sumatra a nascer em Ueicambas. Coberta de pelos pretos, a recém-nascida ficou em pé por quase 45 minutos após o nascimento. No dia seguinte, ela começou a caminhar pela selva, informou o Ministério do Meio Ambiente em comunicado. O novo nascimento elevou a população para 9, um aumento significativo para uma espécie com menos de 80 indivíduos em todo o mundo, de acordo com o Straits Times. Expressando alegria com esta notícia, o ministro do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia, Siti Nubraya Bakar, espera por desenvolvimentos mais positivos para os rinocerontes de Sumatra e outros animais protegidos. Ele disse que esta notícia deve ser uma notícia feliz, não só para o povo da Indonésia, mas também para o mundo. Bakar ainda agradeceu a todas as partes envolvidas no nascimento deste rinoceronte de Sumatra. Com a família de ratu, restam apenas 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, com base numa avaliação de 2019 de espécies ameaçadas feita pelo governo indonésio. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.